Começamos agora o nosso podcast raro, onde a gente vai falar sobre os assuntos das pessoas com doenças raras, só que de uma maneira diferente, com leveza, de uma maneira divertida, para que a gente possa tirar o melhor dessa vida difícil que a gente leva. E quem não leva a vida difícil, né? E para isso, quero que vocês conheçam a mim, Roseli Maria, diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras, a Amira, que está aqui comigo, a Amira Awada, que vai ser a comentarista do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é uma mãe rara, uma mãe de pessoa com doença rara, a Nayara Stivali, maravilhosa, que está aqui com a gente para contar um pouquinho dos perrengues da maternidade atípica. Oi, meninas. Oi, Nay. Nay, a gente conhece você, mas a gente quer te apresentar para todo mundo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o porquê você é mãe de raro. Como que você chegou nesse universo? O que o Arthur tem? Vamos lá. Primeiro, oi, né, para vocês, para quem estiver escutando. Tutu nasceu em 2013, um bebezinho fofo, normal, segundo a medicina, né? E ali, por volta de um ano, ele não andava sozinho, né? E 1 ano e 7 meses ele começou a apresentar sintomas do que depois nós viríamos a descobrir que é a doença rara que ele tem. Ninguém acreditava muito que ele tinha alguma coisa. Comecei a levar em ortopedistas e etc. Até que eu encontrei um neurologista, né? Que falou para mim assim, mãe, 99% de chance de ser isso. Não procure no Google. O que eu fiz? Procurei no Google, claro. Não tinha muita informação, né? E aí foi indicado um geneticista, né? Dr. Rodrigo, fofinho. Rodrigo. Ai, maravilhoso. E começou uma batalha de exames, né? Para o Arthur fazer, descartar várias coisas. E em 2017, 16 de fevereiro de 2017, saiu o resultado do Arthur, né? Ele já estava fazendo fisioterapia nessa época, que era a SPG4, que é a paraparesia espástica hereditária. E ali, nosso mundo melhorou muito, porque até então a gente não sabia com o que estava lidando, e naquele momento a gente já tinha certeza do que era e como ia tratar, né? Não tem cura, mas tem qualidade de vida, né? E isso é o mais importante. A gente precisa buscar a qualidade de vida para ele. Então, o Arthur começou a fazer fisioterapia com 1 ano e 9 meses. Faz fisioterapia até hoje e o prognóstico é fisioterapia para sempre, né? Nós chegamos na faculdade de fisioterapia, conseguimos a hidroterapia para ele na época, e aí ele começou a ser acompanhado por geneticista, neuromuscular, né? E aí, hoje, com 8 anos, o Arthur alcançou marcos que eu não imaginei, porque ele, com 1 ano e 9 meses, ele não andava sem cair, né? Então, hoje o Arthur, ele pula, ele sobe escada, ele dança e apronta, como qualquer outra criança, né? Mas tudo porque a gente levou isso de uma maneira muito leve. Pode, né? Claro que sempre observando as limitações, o cansaço dele, mas de uma maneira mais tranquila para que ele tivesse essa noção de que ele pode fazer tudo, né? Da maneira dele, faz tudo. É doido, né? Você falar, tive o diagnóstico e eu fiquei muito aliviada, mas nós vemos muito isso nas doenças raras, né? Acho que saber com o que você está lidando, o que você tem dentro de casa, a gente sempre ouve isso, né? Sim. Ter um nome para aquela dificuldade, para aquela doença, ela traz um conforto para o pai, para a família, de não, meu filho tem isso, não é uma coisa da minha cabeça, porque as pessoas acabam te desacreditando nesse processo de achar um diagnóstico. Nós passamos com 7 ortopedistas. Eu escutei de 2. Pelo em ovo, tá procurando pelo em ovo, e a senhora quer que seu filho seja doente. Não, e quando você fica feliz com o diagnóstico, claro, deixando bem claro que a gente não fica feliz com o diagnóstico de doenças raras, Exatamente. A gente não sonhou com isso. Mas a gente quer que aquela angústia saia, porque você vai num PS, num pronto atendimento. Meu filho está com isso, mas o que ele tem? Não sei. Na realidade, é muito além de ter um nome. É saber que aquela criança precisa de um cuidado. Exatamente. Ela vai ter alguns direitos, algumas dificuldades,
Só que, além disso, ela vai ter outras doenças e outras coisas de uma criança normal. Exatamente. Eu lembro que, assim, o laboratório me ligou, falando que o exame estava pronto. E eu tinha... Na época, eu passava, assim, com vários médicos diferentes, porque eu queria opiniões, né? Eu queria ter certeza do que estava sendo feito. E eu tinha consulta, né, na Faculdade de Medicina do ABC, no dia seguinte. E com o Dr. Rodrigo, tipo, dali a 15 dias. Uhum. E aí eu falei para ela, me manda por e-mail, né? Porque ela falou que já tinha mandado pro Rodrigo. Falei, ok, me mandou. Quando eu abri o exame, que eu olhei, eu já fui pro geneticista sabendo, né, do que estava acontecendo. Então eu tinha um nome e a partir daquele momento eu ia saber como lidar com aquilo da melhor forma. E até o que evitar. Porque se você soubesse assim, essa doença, se você não cuidar, acontece tal coisa, você ia prevenir. Exatamente. Mas você se sentiu preparada emocionalmente para ler aquele nome? Não. Apesar de ter saído do consultório do neurologista em setembro com o nome da síndrome, né? O que eu li na internet me assustou muito. Que ele não tinha um bom prognóstico, que ele ia ficar numa cadeira de rodas e totalmente dependente. E ali tinha pouquíssima informação. A maioria da informação sobre a síndrome era de fora, mas era muito pouco material. Então eu fiquei assustada. Eu não sabia com que eu ia lidar. Eu tinha um bebezinho que era muito lindo, muito fofinho, e que, de repente, começou a apresentar sintomas que eu não sabia como eu ia lidar. Eu lembro até hoje do Arthur com 2 meses e pouquinho de fisioterapia, que ele andou num corredor de 1,5 m, assim, a primeira vez, e eu chorei. A fisioterapeuta me chamou e eu fiquei sentada, ela de costas para mim, e ele andando no corredor sem cair, e eu fiquei assim, estática e as lágrimas caindo, porque eu olhei e falei assim, se ele andou em 2 meses sem cair 1 metro, ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E ele faz. Né? Ele faz qualquer coisa. Ele fez judô na escola, ele tá jogando futebol. Porque ele não sabe do que ele não é capaz, né? Que disseram que ele não seria capaz. Ele não sabe disso. Ninguém... isso é uma coisa que eu falo muito pra ele. Ninguém pode chegar pra você e falar que você não pode. Sim. Ninguém pode. Ninguém. Jamais. Eu falei, a única pessoa que tem o poder de te limitar é você mesmo. Porque o que você quiser fazer, você é capaz. Independente do tempo que você leve. Então, ele foi criado. Esses 8 anos aí que ele tem de vida e esses 5,5 aí que ele tem de diagnóstico, é assim. Você tem, ele sabe o nome do que ele tem. Ele foi criado sabendo o que ele tem, o que causa, o que pode acontecer, mas que não é regra, né? E que ele pode fazer qualquer coisa. Mesmo porque você tem que preparar ele, porque essa rotina exaustiva de terapias... Vai chegar uma hora que ele, na adolescência, não quer mais. Ah, com certeza. Então, você precisa prepará-lo de que a falta da terapia compromete o futuro dele. Ele tem que saber. Exatamente. Eu já falo muito assim pra ele, né? Olha, eu tenho obrigação de cuidar de você até os 18 anos. Se na adolescência você escolher não fazer as suas terapias, eu não posso optar por te levar arrastado. Você sabe o que pode acontecer. E isso é assim, toda a fisioterapia. Ele é muito resiliente com relação a isso. Ele topa ir para fisioterapia. Ele leva muito como uma brincadeira, né? Porque ainda é muito lúdico para ele as terapias. Sim. Então, ele vai para fisioterapia, ele brinca com as fisioterapeutas, ele conversa, ele vai para fono, ele é amigo da fono. Então, ele leva isso como parte da vida dele. Né? Para ele é uma rotina. Sim. É exaustivo, ele é uma criança, né? Eu até converso isso muito com a professora dele. Ele é uma criança que tem uma rotina de adulto. Mas ele também não teve outra rotina, né, Nay? Nunca teve. Ele nunca teve. Ele já nasceu assim, né? Fazendo fisioterapia. Já. E ele tem uma deficiência física. Tem. Explica pra gente essa deficiência física. A SPG4, nele, por enquanto, e a gente espera que isso seja realmente contido, hoje afeta a mobilidade dele nas pernas, tanto esquerda quanto direita, sendo a direita mais comprometida, né? Ele tem espasmos e muito cansaço muscular. Então, ele sai um dia, né? A gente foi num museu com ele num sábado, no domingo ele não queria sair para lugar nenhum, queria ficar sentado jogando videogame porque estava cansado. Você só percebe quando ele anda. Então, se ele estiver paradinho aqui, conversando com você em pé, você não sabe.
né? Sim. É muito da deficiência não visível. Né? As pessoas olham para ele e falam assim, não tem nada. Como se isso tivesse tá escrito na testa dele, eu tenho uma deficiência. Não. E tem dor, né? Tem. Tem muita dor. Tem Eu dor, li sobre tem isso. cansaço. A gente teve alguns episódios de dores noturnas, né? Não é todo paciente que é acometido com dor. A maioria é só com cansaço e alguns com dor. Geralmente na época de frio. Então eu procuro deixar ele bem aquecido. Ele usa calça térmica, meia. Era isso também que eu queria saber de você. Você deve ter, assim, um arsenal em casa de coisas para prevenir essas crises de espasmos. Sim, a gente usa um óleo, né? Dia sim, dia não, para diminuir a espasticidade e época de frio, mantê-lo mais aquecido nas pernas. Então, meia dupla, usa calça que o pessoal usa para neve, usa por debaixo da calça, sempre quentinho para evitar esse estresse no corpo, né? Para que ele se mantenha aquecido e consiga fazer. Então, tem alongamento diário, tem um alongamento na fisioterapia 2 vezes por semana, são exercícios, está liberado na escola para educação física, então tem toda essa parte aí de cuidado também para observar. E a única preocupação é queda, porque acontece, né? Ele tem a falta de equilíbrio, então acontecem as quedas. Mas a gente tenta evitar da melhor forma possível. Até cair, ele cai bonito. Até cair, ele cai bonito. Mas é o importante. E você trabalha fora. Trabalho. Seu marido trabalha fora. Também. Mas você teve que se virar para conseguir pagar as terapias. O convênio cobre só uma parte das terapias. E a hidroterapia a gente perdeu em comecinho de 2019. Ele fazia numa faculdade, era gratuito, e a faculdade resolveu aterrar a piscina. A gente voltou em fevereiro e não tinha piscina. Então era assim, você tem a opção de fazer solo. Solo por solo, faço no convênio mais perto de casa, não tinha que sair lá do ABC onde a gente mora para ir para Vila Maria, né, que era exaustivo também, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, às vezes 1h30, era cansativo para ele. E aí eu falei, não, então a gente vai conseguir tudo no ABC. E aí a gente conseguiu, né? Só que a hidroterapia não vai. Então tinha que bancar a hidroterapia. No início a gente teve a ajuda dos meus sogros, mas depois a gente tinha que dar conta. Então eu já cozinhava, né? Já tinha algumas encomendas e tal. E aí uma oportunidade que pintou lá no meu condomínio. A gente transformou o pouquinho que eu fazia, né? Num trabalho que você conhece, que você fez parte assim, bem linda da fundação. E aí foi inspirado nele, né? Então ele se intitula, ele ajuda muito em algumas decisões, muitas coisas que a gente vai participar, eu pergunto, questiono. Ele Fala quer o nome saber. pra gente, o nome da sua confeitaria. Tudo Doce com TH, em homenagem ao Arthur. Tudo Doce. Exatamente. Então, se você perguntar como é o nome da confeitaria da mãe dele, ele vai falar assim, eu sou o Arthur da Tudo Doce. E é muito legal, porque assim, eu envolvi ele de uma maneira na cozinha despretensiosa, né? Uma coisa mãe e filho. Alguma coisa que fosse relacionado a isso. Então, a gente tem o café especial, né? O café surpresa. Às vezes o pessoal vê que eu posto no Instagram. Então ele tem essa vontade de cozinhar comigo, quer receita, quer fazer, e de final de semana quando eu estou em casa, que sou eu que vou preparar o café para ele, tem os nossos cafés especiais. E você deve ter passado muito perrengue, né? Muito. Alguns. Eu já conheço a Ana há um bom tempo, a Mira também. A gente sabe que ela é do tipo de mãe que não se acomoda. É difícil encontrar uma mãe que se acomoda, né? E graças a Deus a gente faz parte de um mundo onde elas são leoas mesmo. E eu sei que você teve que desbravar alguns caminhos que, na verdade, já eram para estar abertos. Eu queria que você me contasse uma dessas situações, como, por exemplo, da vaga no seu prédio, que foi uma que me marcou. Essa daí foi uma coisa que me estressou bastante. Meu condomínio foi entregue em 2018. Né? Então, eles já tinham as vagas garantidas por lei dentro e fora do condomínio. Né? Então, eu tenho as vagas para idosos e tenho as vagas PNEs. E aí, em 2019, um pouquinho ali antes do meu aniversário,
eu cheguei na hora do meu almoço para pegar o Arthur no colégio, né? E a minha vaga oficial, as minhas vagas oficiais são no último andar do edifício garagem. E tem a vaga PNE lá embaixo. Como eu só ia buscá-lo para levar ao colégio, parei na vaga, coloquei o cartão e subi. Antes de eu subir, fui interpelada, né, pelo pessoal da portaria, dizendo que eu não podia parar o carro lá. E aí eu expliquei que eu estava indo buscar meu filho, que eu tinha o cartão, que estava no carro, que eles podiam olhar, enfim. Fizeram cara feia, e eu falei, vocês querem multar? Manda a multa, né? Subi para o meu apartamento, brava, nervosa, e meu interfone tocou, dizendo que era para eu tirar o carro da vaga. E eu falei que eu não ia tirar, enfim. E aí, aquele dia, o Arthur me abraçou, né? E falou assim, mãe, eu te amo tanto. E ele não sabia o furacão que eu tava por dentro, né? E aí eu falei para ele, eu falei assim, filho, eu amo você mais que qualquer coisa do universo. E independente do que a mamãe fizer, sempre vai ser lutando por você. Uma coisa que eu falo muito para ele é que toda pessoa tem direitos e deveres, né? E que ele tem que cumprir os deveres e que quando os direitos dele forem feridos, ele tem que saber fazer valer. Não é gritando, não é esperneando que ele vai conseguir. Ele tem que mostrar a razão do porquê ele tem aquele direito com classe, né? Com o máximo de educação possível. E foi o que eu fiz no meu prédio, né? Claro que briguei com o porteiro, né? Porque eu não ia tirar o carro da vaga. E aí depois notifiquei o síndico, né? E aí ele falou que eu estava errada. Fui no cartório de registros de imóveis, fiquei lá sentadinha, o pessoal ficou revoltadíssimo. Mostrei para ele que as vagas não eram apenas para visitantes, afinal de contas, eu era moradora. Então, mais que qualquer outra pessoa poderia utilizar aquela vaga. E aí... Por um pouco tempo, né? Você não estava comprando a vaga. Né? Exatamente, né? Eu estava ali para facilitar, para não ter que ir, voltar, tal. E aí fiz isso. Aí ele falou assim, você não tem noção do que eu ouvi de alguns moradores. Porque eles não acham que ele tem nada. Eu falei assim, então faz o seguinte, próxima consulta que ele tiver, manda me acompanhar. Ou fala para ir bater um papo comigo no meu apartamento, tomar um café comigo, que aí eu mostro a pasta que ele tem de exames, diagnóstico, medicação e tudo mais. E a dor, né? Porque aquela vaga existe... Me corrija, Amira, você que é uma advogada muito conceituada. E é mesmo. Mas, assim, essa vaga não é para evitar um estresse da pessoa com deficiência, de andar uma longa distância, de evitar uma dor ou até queda nesse processo? Exatamente. Então, esse pouco tempo... Eu estou até batendo no microfone, tanto nervoso. Esse pouco tempo que você só ia levar o Arthur e buscar era para poupar ele. E é para isso que a vaga existe. Exatamente. Meu pai passou por isso, né? Meu pai tinha uma deficiência de locomoção e até ele conseguir uma vaga mais perto do elevador foram 2 meses. E assim, a gente não... Porque a gente acaba cedendo para ser acomodado na sociedade. E não era uma deficiência invisível. E não era uma deficiência invisível nesse caso. Então, é muito difícil para pessoas com deficiências, pessoas com doenças raras ou com dores que às vezes não aparentam viver. A gente vai cedendo. Você tem que provar que o que você tem é real. Ao tempo todo ali se provando e deixando claro para as pessoas que... Mas depois eu dei as minhas alfinetadas nos grupos dizendo... Mas você lembra de uma cena que teve na Copa do Mundo, se não me engano, no Brasil, que rodou o mundo, de uma moça que entrou cadeirante e durante um tempo ela ficou de pé na grade, que todo mundo falou assim, fake, um absurdo... E a gente sabe que não é isso. Nem todo cadeirante precisa da cadeira o tempo todo. O Arthur. Mas o Dudu, exatamente, né? O Dudu, meu sobrinho. Mas se ele quer ir para um estádio, ele não consegue ir andando. É uma distância muito longa. Então, ele vai de cadeira para poder ter aquele minutinho que ele levanta e é feliz, como toda pessoa típica. O que é típica? É uma pessoa normal, sem deficiência. Exatamente. Então, a gente precisa mudar a consciência do mundo, né? Eu faço muito isso no shopping. Dependendo do tempo que a gente vai passar no shopping, eu pego a cadeira do shopping, né? E aí ele vai, e às vezes ele levanta, as pessoas olham, né? Tipo, ele levantou da cadeira, como se fosse um milagre, né? É muito assustador, porque as pessoas... Aí ele olha assim, tipo, vocês estão olhando o quê?
normal, tá andando normal, né? Ele anda, ok. A cadeira, fiz um passeio com ele. Tá poupando energia só. A cadeira é um suporte. No aniversário dele a gente fez isso. A gente fez um passeio num parque e eu peguei a cadeira. Então ele só saía da cadeira para ir pros brinquedos. Para ter energia para brincar. Exatamente. A gente tá terminando. Não vai dar pra gente fazer toda aquela... Passar 3 dias conversando como era o prometido. Mas eu queria só deixar uma mensagem para você, que eu tenho certeza que todo mundo que nos ouviu pensa igual. A gente sempre tem 3 opções na vida, porque todo mundo, até eu que não tenho um filho atípico, a Mira que não tem filhos ainda, mas todo mundo tem pedras. Algumas tropeçam nessa pedra, ficam chorando no chão. Outras aproveitam essa pedra e constroem um muro, e elas ficam isoladas do mundo. E outras pegam essas pedras para poder construir um castelo e às vezes até para jogar na pessoa, né? Construir um caminho menos turbulento. Menos turbulento, por favor. E nesse caso você construiu um grande santuário, né? Porque você permite que cuidem do seu filho e você cuida de outras pessoas com muito carinho. E a Tudo Doce provou pra gente isso, porque você pegou as pedras que te jogaram e transformou numa confeitaria por amor para raros. Então, procurem ela lá no Instagram, @tudodoce, o Tu tem H, porque é do Arthur. Ele é aquele menininho. Sim, ele que é precisa aquele estar menino atualizado. que ama panquecas. Que ama panquecas e agora precisa atualizar porque ele já é um moço. Continua gostando de panquecas. E eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter contado a sua intimidade, por ter falado do Arthur. E agradecer a Mira por estar sempre aqui segurando a minha mão. Obrigada. Segurando meu microfone. A gente segura as mãos e... Ninguém solta. Não, e parabéns. Obrigada, meninas. Eu gosto muito demais do trabalho de vocês. Admiro demais o trabalho de vocês. E vocês foram o primeiro lugar que disse assim, existem pessoas raras. Quando eu joguei lá doenças raras, foi o primeiro lugar que apareceu. E que eu senti assim, poxa, existem muito mais pessoas. Porque para mim era uma coisa nova. Você não estava sozinha. Não estava sozinha. Então, apesar de todo o caminho que eu tracei, nesses 5 anos aí do Arthur, eu construí muitas amizades, né? E hoje quando alguma pessoa fala assim, ai, tal coisa, eu falo, ai, gente, conheço, vou te indicar. Até esses dias pedi pra Roseli, né? Sim. Meu marido jogando lá videogame, um cara desabafou, eu falei, não, peraí que a gente vai ajudar ele. Então, a gente consegue ajudar outras pessoas e consegue se sentir mais tranquilo. Então, parabéns. Obrigada pelo convite, viu, Rô? Sempre que a gente puder fazer a vida ser mais leve, a gente faz, né? Com certeza. Por isso que a gente disse que esse podcast ia ter uma pegada bem leve e até rindo das nossas pedras, né? Com certeza. Porque cada tombo que a gente leva. Engraçados. A gente levanta bonito, né? Sempre. Claro. A gente cai bonito que nem um tutu e levanta bonito. A gente levanta Com assim, certeza. às vezes até faltando um pedacinho, mas a gente olha com aquele sorrisinho assim. Muito obrigada e muito obrigada a você que participou conosco. Deixe o seu comentário, por favor, que a gente tá magra, linda, maravilhosa, Isso, né? seu Não aceito like. menos que isso. O seu like, compartilhe. Isso, compartilhe muito. Conta pra todo mundo. Já deixa a sua curtida, se inscreva no nosso canal e, mais do que isso, deixa um comentário que você gostaria de ouvir por aqui. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau. Não podia matar o microfone? Era melhor não.